Olá, tudo bem com você? Que bom que você está aqui hoje para mais um dia da nossa leitura bíblica, onde nós estamos conhecendo mais profundamente a pessoa de Jesus, seus ensinamentos, os milagres, principalmente tudo aquilo que ele veio ministrando, falando aos discípulos, aos fariseus, aos saduceus, né? Tudo aquilo que ele veio trazendo a palavra de alento à nossa vida. Aqui quem vos fala, pastor Clayton Veiga, pastor aqui titular da primeira igreja do Evangelho Quadrangular de Piraí do Sul, onde é um prazer receber você, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Mas antes de iniciarmos a leitura bíblica de hoje, eu quero orar com você neste momento, em nome de Jesus. Curva sua cabeça, feche seus olhos e oremos ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia estarmos na Tua presença e podermos, ó Deus, nos alimentarmos da Tua palavra. Fala conosco em cada capítulo, em cada versículo, que a Tua presença venha ser marcante, Senhor. Que as letras, ó Deus, saltem, ó Deus, de dentro da Tua palavra e sejam, ó Deus, viva dentro do nosso interior, ó Pai. Assim nós te pedimos e cremos em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos fazer então a leitura bíblica. Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos ler do capítulo 14 ao capítulo 16. E nestes capítulos, tanto o 14, o capítulo 15, fala de muitos milagres de Jesus, sinais e maravilhas, como a multiplicação de pães. E aí Jesus termina neste capítulo 16 trazendo alguns ensinamentos práticos para a nossa vida de cristão, que nós precisamos ter. Então vale muito a pena, querido, você prestar atenção, desde o capítulo 14 até o capítulo 16, em nome de Jesus. Então vamos ler aqui. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículo 1. Por aquele tempo ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus, e disse aos que o serviam: Este é João Batista, ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atacado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: não é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou Herodes, pelo que prometeu com um juramento dar-lhe o que lhe pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dai-me aqui um prato, a cabeça de João Batista. E entristeceu-se muito o rei, mas, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a desse, e deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Sabendo as multidões, vieram de cidades seguindo por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, a multidão, para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhes disse: não precisa retirar-se, dá-lhes vós mesmo de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então lhe disse: trazei-mo. E tendo mandado que as multidões se assentassem sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes,
Erguendo os olhos aos céus, os abençoou. Depois, tendo partido o pão, deu-lhes aos discípulos, a estes as multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobrejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, e muitos estádios de terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorizados e exclamaram: "É um fantasma!" E todos com medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: "Tende bom ânimo, sou eu, não temas." Respondendo-lhe Pedro, disse: "Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas." E ele disse: "Vem." E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou: "Salva-me, Senhor!" E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: "Homem de pequena fé, por que duvidastes?" Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: "Verdadeiramente és Filho de Deus." Então, estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré. Reconhecendo-os os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos. Eles rogavam que ao menos pudesse tocar na orla de suas vestes, e todos os que tocaram ficaram sãos. Aleluia! Glória a Deus. Capítulo 15. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: "Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem." E ele, porém, lhes respondeu: "Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quando maldisser a seu pai e sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizei: se alguém disser a seu pai e sua mãe, é oferta ao Senhor, aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará o seu pai e sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Isaías 29, versículo 13. Aonde está esta passagem que Jesus falou. Voltemos para Mateus capítulo 15, versículo 10. E tendo convocado as multidões, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-vos, são cegos, guias de cegos. Ora,
Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. Então lhes disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce ao ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Partindo dali, Jesus retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Manda minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não respondeu palavra nenhuma. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos? Contudo, replicou: sim, Senhor, porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhes disse Jesus: ó mulher, grande a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento sua filha ficou sã. Aleluia! Partindo Jesus dali, foi para junto do mar da Galileia, e subindo ao monte, assentou-se ali. E vieram a ele muitas multidões, trazendo consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e outros muitos, e os largaram junto aos pés de Jesus, e ele os curou. De modo que o povo se maravilhou a ver que os mudos falavam, os aleijados recobravam saúde, os coxos andavam e os cegos viam. Então glorificavam a Deus de Israel. Aleluia! E chamando Jesus os discípulos, disse: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias permanecem comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-la em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: onde haverá neste deserto tanto pães para fartar de tão grande multidão? Perguntou-lhe Jesus: quantos pães tendes? Responderam: 7 e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, tomou os 7 pães e os peixes, e, dando graças, o partiu e deu aos discípulos, e este ao povo. Todos comeram e se fartaram, e do que sobejou, recolheram 7 cestos cheios. E os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Aleluia! Glória a Deus por isso. Capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, respondeu: chega a tarde, dizeis, haverá um bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Ora,
Tendo os discípulos passado para outro lado, esqueceram-se de levar o pão. E Jesus lhes disse: Vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Percebendo Jesus, disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? E nem dos 7 pães para 4.000, e de quantos cestos tomastes? Não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim acautelai-vos dos fermentos dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pão, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra será sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissesse ser ele o Cristo. Depois desse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar-lhe aos seus discípulos que lhes era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado ao 3º dia. Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas as coisas de Deus, e sim das dos homens. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca a sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, de que maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Aleluia! Que lindas palavras de Jesus, lindos ensinamentos, e nós, como filhos de Deus, nós devemos seguir aquilo que Jesus está falando. Por isso, reflita um pouco agora. O que esta palavra que nós lemos de Mateus falou ao teu coração? O que esta palavra veio trazer alento para a tua vida? Escreve aí nos comentários, né? Deixa a sua palavra, porque eu quero saber
aquilo que Jesus tem falado ao teu coração. E não se iluda achando que é o inimigo, não. É o próprio Espírito Santo ministrando na tua vida, em nome de Jesus. Vamos orar então? Pai, te agradecemos por estes momentos que o Senhor falou ao nosso coração através da leitura da tua palavra. Que o Senhor possa continuar nos abençoando, que nós possamos guardar esta palavra no nosso coração e colocar em prática na nossa vida. E nós te daremos a honra, a glória e o louvor para todo sempre. Amém. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Não esqueça de compartilhar esta palavra, esse vídeo nas suas redes sociais. Vamos fazer com que mais pessoas venham ler a palavra de Deus, venham conhecer a Deus, não apenas de ouvir falar, como Jó disse certa vez: eu conheço Deus de ouvir falar. Mas ele disse assim: mas agora os meus olhos estão contemplando Ele face a face. Então não conheça a Deus apenas de ouvir falar, conheça a Deus verdadeiramente com os teus olhos, face a face, na sua presença, lendo a sua palavra. Amém? Deus te abençoe, deixe o seu like, curta, compartilhe, em nome de Jesus.